Há uma força dentro de você, uma chama que talvez esteja apagada, mas nunca morta. Uma voz que, mesmo sufocada pelo medo, continua sussurrando. Você nasceu para vencer. Mas o tempo passou, as lutas vieram, e talvez você tenha esquecido. Talvez a vida tenha te feito acreditar que não é capaz, que o sucesso é para poucos, que o seu lugar é ali, no anonimato, na rotina, nas derrotas silenciosas. Mas hoje, eu quero te lembrar de uma história. A história de um menino que também foi esquecido. Um jovem simples, ignorado, subestimado, mas que carregava dentro dele algo que ninguém via. O nome dele era Davi. Davi não nasceu em um palácio. Não tinha nome importante. Não vinha de uma linhagem nobre. Ele era apenas um pastor de ovelhas. Enquanto seus irmãos eram soldados, respeitados e fortes, Davi vivia nos campos cuidando de animais. Ninguém o via. Ninguém o aplaudia. Mas era ali, no silêncio dos pastos, que Deus o estava preparando. Enquanto os outros treinavam com espadas, Davi treinava com fé. Enquanto o mundo o ignorava, ele estava sendo moldado. Quando veio o leão, ele o enfrentou. Quando veio o urso, ele não recuou. E cada batalha vencida no anonimato estava construindo o coração de um rei. Um dia, o profeta Samuel foi enviado para ungir o novo rei de Israel. E quando chegou à casa de Jessé, o pai de Davi, todos os irmãos foram apresentados. Homens fortes, imponentes, preparados. Mas Deus disse: não é esse. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Até que alguém lembrou: ah, tem o mais novo. Está cuidando das ovelhas. E foi esse, o esquecido, o improvável, o invisível, que foi escolhido, porque Deus ama surpreender o mundo usando quem ninguém esperava. E talvez hoje o improvável seja você. Talvez você também seja o esquecido, o rejeitado, o que ficou para trás. Mas escute bem. Você não foi esquecido pelo destino. Você está sendo preparado. O tempo passou. O povo de Israel estava em guerra. Um gigante chamado Golias humilhava todo um exército. Homens treinados tremiam de medo. Mas Davi, aquele jovem pastor, ouviu a afronta e sentiu algo dentro dele despertar. Ele não via um gigante impossível. Ele via uma oportunidade. Uma chance de provar que o tamanho da sua fé é maior que o tamanho de qualquer inimigo. Davi foi até o rio, pegou 5 pedras lisas e com uma funda correu em direção ao gigante. Enquanto todos olhavam o perigo, ele olhou o propósito. Enquanto todos mediam o tamanho do inimigo, ele confiava no tamanho de Deus. E quando lançou a pedra, ela voou como se fosse guiada pelo destino e caiu no ponto exato. O gigante desabou. Aquele dia, Davi venceu mais do que uma guerra. Ele venceu o medo. Ele venceu a dúvida. Ele venceu a ideia de que ele não era suficiente. Mas a jornada de Davi não acabou ali. Porque a vida não é feita apenas de vitórias. Depois da glória, veio a perseguição. O rei Saul, tomado pela inveja, o caçou como um animal. Davi teve que fugir, esconder-se em cavernas, viver como um fugitivo. E é aqui que muita gente desiste. Quando o sucesso parece distante, quando as portas se fecham, quando o medo e a solidão te cercam. Mas foi na caverna que Davi se tornou rei por dentro, antes de ser rei por fora. Foi no deserto que ele aprendeu a depender da fé, não das circunstâncias. Foi nas lágrimas que ele descobriu o poder da esperança. Porque a dor é o campo de treinamento dos grandes. Os gigantes não formam heróis, as tempestades sim. A vitória não ensina. O deserto é que transforma. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes olhou para a vida e pensou, por que comigo? Mas o que você não percebe é que as batalhas que mais doem são as que mais te preparam. Davi foi ungido rei, mas não se tornou rei no mesmo dia. Houve anos de espera, sofrimento, traição e lágrimas. Mas em cada fase ele crescia. Em cada golpe ele se fortalecia. Em cada queda ele levantava diferente. E é isso que você precisa entender. As demoras não são negativas. São processos de formação. Você não está atrasado. Você está sendo moldado. Há um Davi dentro de você. Um espírito que não aceita viver na mediocridade. Um coração que, mesmo ferido, ainda sonha. Você pode estar escondido agora, esquecido. Mas se você continuar firme, o seu momento vai chegar. Porque o destino sempre encontra quem se recusa a desistir. Não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser o medo, a dívida, a rejeição, o passado, o trauma, o fracasso. Eles não são maiores que a força que há dentro de você.
A diferença entre quem vence e quem desiste não é talento, é resistência. É fé. É coragem de continuar quando ninguém acredita mais. Davi não venceu porque era o mais forte. Ele venceu porque acreditou quando ninguém mais acreditava. E talvez hoje você precise fazer o mesmo. Acreditar mesmo cansado. Continuar mesmo sem força. Avançar mesmo sem ver o caminho todo. Porque quando você dá um passo com fé, o caminho aparece. Quando você enfrenta o medo, ele diminui. Quando você insiste, o impossível se curva. Você pode até estar no campo agora, cercado por ovelhas, invisível aos olhos do mundo. Mas escute, o que é seu está vindo. Não porque é fácil, mas porque você não vai desistir até chegar lá. A cada luta, você está ficando mais forte. A cada não, você está se tornando mais preparado. A cada lágrima, você está regando o solo onde sua vitória vai florescer. A vida não é sobre o que você tem, é sobre o que você se torna. E o mundo está cheio de pessoas que têm muito, mas são vazias. E cheio de pessoas simples, mas com um espírito grandioso. Essas são as que mudam o mundo. Davi era assim, e você também pode ser. Mas para isso precisa entender que o trono só chega para quem enfrenta o deserto, que a coroa só vem para quem suporta o peso da espera, que o milagre só aparece para quem não para de lutar. Então, se você está cansado, chore, mas depois se levante. Se a dor te derrubou, respire e continue. Se o mundo te esqueceu, lembre-se. Deus não esquece daqueles que têm coração de guerreiro. Você nasceu para vencer, mas o caminho até lá vai exigir tudo de você. Foco, paciência, fé, resiliência e, principalmente, coragem. Coragem para acreditar quando nada faz sentido. Coragem para começar de novo quando todos duvidam. Coragem para lutar por um futuro que só você consegue enxergar. Davi começou pequeno, mas terminou gigante. E não por causa da coroa, do trono ou das vitórias, mas porque ele nunca desistiu de ser quem ele era. Um homem segundo o coração de Deus. Um guerreiro segundo o propósito. E o mesmo espírito que o fez vencer está disponível para você. Está aí, dentro de você, esperando ser despertado. Então olhe para dentro. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de todas as vezes que caiu e levantou. De todas as vezes que ninguém acreditou e, mesmo assim, você seguiu. Você não chegou até aqui por acaso. Tudo o que viveu te trouxe até este momento. E este é o momento de se levantar. Não para mostrar para o mundo que você é forte, mas para mostrar para si mesmo que nada pode te parar. O gigante vai cair, o deserto vai passar e o trono vai chegar. Mas o mais importante é o que você vai se tornar no processo. Porque o verdadeiro vencedor não é aquele que chega primeiro. É aquele que nunca deixa de lutar. E você? Vai continuar olhando para o gigante? Ou vai se lembrar que nasceu para ser como Davi? Levante-se, respire fundo e diga para si mesmo: eu fui escolhido. Eu não vou desistir, eu sou um vencedor.